Olá, paz de Cristo Jesus, para você que nos ouve neste momento, Deus abençoe sua vida. Espero que você esteja se deliciando do estudo da palavra de Deus. Nós estamos numa série estudando o livro de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, ou no hebraico Shin Hashirim. Esse é o título dele no hebraico, tá certo? Esse livro, propositadamente, ele foi escrito para fortalecer o relacionamento amoroso entre duas pessoas, um homem e uma mulher. Lembrando que nós já estudamos o capítulo 1 todinho, tá todo postado aí pelas nossas plataformas, tá certo? Então é só você nos seguir, ao Genival Silva, em qualquer uma dessas plataformas, tá bem? Hoje nós já estamos ali no capítulo 2 e hoje nós vamos meditar no verso 2, porque o verso 1 também já foi postado. Então não perca, porque esse livro, o estudo dele com bastante atenção e oração, você vai ter um entendimento e vai ter muito proveito para você, tá certo? O problema é que hoje em dia a gente percebe que tem uma classe de gente estudando a Bíblia e elas não estão digerindo o que a Bíblia diz, não estão entendendo o que a Bíblia diz, ou seja, elas estudam, mas não se alimentam. Por que isso? Porque ficam na leitura superficial, elas lerem pela superfície, entende? O que é ler pela superfície? É aquelas coisinhas bem fáceis, eu não quero ter o trabalho de escavar, de procurar a fundo. Então, quando a gente estuda desse jeito, não aprendemos, não entendemos. E aí a vontade é logo desistir, não é? Olha o que diz aqui, capítulo 2, verso 2. Sim, você é um lírio entre os espinhos. Assim é minha amada entre as outras moças. A Bíblia é um livro que ela fala muito por meio de enigmas, parábolas, comparações, símbolos. Então eu preciso estar atento a isso. Já começa por aí. A questão, porque talvez você não esteja tendo um bom proveito da leitura que você faz. Nem tudo se entende da maneira como se lê. Veja, o Salomão está dizendo aqui que a moça dele é um lírio do campo. Você sabe, Jesus quando esteve na terra, ele disse: observai os lírios do campo, como cresce, filham, e com tudo isso eles não trabalham e o Senhor cuida de todos eles. Então os lírios dos campos eram uma planta que crescia muito, entende? E aí o Salomão está dizendo algo aqui muito profundo. Ele diz assim, olha: sim, você é um lírio entre os espinhos. Assim é minha amada entre as outras moças. Era uma árvore, ele está comparando a moça a uma árvore que se destaca acima das demais, mas ela é um lírio entre os espinhos. Quem seriam esses espinhos? Lembre-se, Salomão tinha um ares de mulher. Salomão foi um homem que se aventurou muito com mulheres. Na sua aventura procurando se relacionar, se apaixonar por alguma delas, ele acabou que acumulou muitas. Ele teve, 700 princesas e 300 concubinas, tá certo? E ainda teve a Sulamita, por quem realmente ele se apaixona de verdade. Só que Salomão tinha muitos problemas com essas mulheres nesse área. Ou seja, muitas brigas. No livro de Provérbios, ele vai dizer ali em algumas passagens: é melhor morar no deserto do que ao lado de uma mulher briguenta. Olha o que ele está dizendo. É melhor comer um punhado de farinha seca do que pão do lado de uma mulher briguenta. Ele depois vai dizer assim, lá em Provérbios: a mulher briguenta é como um gotejar de uma goteira a noite inteira. Então essas mulheres, elas eram espinhos na carne de Salomão. E agora o Salomão está dizendo assim, no meio dessa espinhagem todinha, que era o ar de mulher deles, que era o acúmulo de mulher que ele teve, ele disse: você é um lírio dos campos. Olha o que ele diz aqui: sim, você é um lírio entre os espinhos. Assim é a minha amada entre as outras moças. Percebe? Entre as outras moças. A Sulamita foi aquela que conquistou o coração de Salomão. Foi aquela que realmente, por quem ele se apaixonou, entende? Aqui tem um sentido também de humildade, né? Tudo isso aparece aqui. E perceba como eles se tratam um ao outro. Essa mulher fez muito bem a Salomão e Salomão a ela. Ou seja, eles se completaram. Mas a pergunta para nós nessa mensagem é: existem relacionamentos que são espinhos.
Os cônjuges têm se transformado em espinhos um para o outro. Será que o seu relacionamento é desse jeito? O que é que a sua amada é para você? Hã? O Salomão está dizendo, no meio de tantos espinhos, de um espinheiro, você é um lírio. Entende? Você é admirada. Você é admirável entre os espinhos. Ou seja, no meio de tanta dificuldade, de tanto problema, de tanta arenga daquelas mulheres, a Sulamita se destacava como um lírio, ela crescia. Sabe, uma árvore que cresce muito, ela chama a atenção pela sua estatura. Então assim era a Sulamita, e o Salomão percebeu isso. No meio de toda essa espinhagem que eu acumulei aqui, você é um lírio no meio delas. Assim é a minha amada no meio das moças, entre as demais moças. O que você é para o seu marido? O que você é para o seu esposo? Você é um lírio? Alguém que se destaca no mundo que nós estamos? Ou você é alguém que transformou-se em espinho? Só que a culpa não era das mulheres lá do Ares, não, que elas não foram forçar o Salomão a ficar com elas. A culpa foi dele, que se aventurou com tantas mulheres, que mais na frente transformou-se num rancho de espinhagem para ele. O amor que você tem, a mulher que você tem, o que ela é para você? Quantos homens, né? Eu sei que nesse momento eu estou falando para homens que realmente têm do seu lado não um lírio, e sim um espinho. Hã? Mas talvez a culpa foi sua, talvez alguém te aconselhou, olha, cuidado, aquela moça ela não presta, aquele é espinho. Ou talvez tem homem, sabe, que tem um casamento bom, tem um lírio, mas ele vai buscar espinho para colocar, sabe, para prejudicar o lírio que ele tem. Quantos homens que estão aí buscando, não é, outros relacionamentos porque não estão mais satisfeitos com o que tem em casa? Ou seja, ele tem um lírio, ele casou-se com um lírio, mas foi buscar os espinhos e aí agora existem as consequências com você. Quem é a pessoa que está do seu lado? Ninguém melhor do que você para saber. Quem é a pessoa que você escolheu para conviver com ela? É um lírio do campo? É um lírio no meio dos espinhos? Sabe, o mundo, querido, está cheio de espinhos. Tanto da parte dos homens como da parte das mulheres. Eu não estou puxando sardinha para nenhum dos lados. Essa é a realidade. Você sabe muito bem disso. Cuidado com quem você se pega. Cuidado com quem você está planejando se casar. Avalie bem. Talvez você está levando junto de você um espinho que vai doer na sua carne mais cedo. Entende? Que vai doer na sua carne mais tarde. E você está pensando que é um lírio. Porque tem muitas pessoas que são espinhos, mas que esconde o seu espinho. Entende? Ela esconde as suas garras, como o gato, não é? Então, a gente precisa orar a Deus para saber com quem a gente vamos se relacionar ou com quem estamos se relacionando. Talvez nesse momento eu esteja falando para uma esposa que tem sido um espinho para o seu marido. Será que não é hora de você avaliar bem? Hã? Então, não seja um espinho na via do seu esposo, na sua casa, na vida do seu cônjuge. Não seja um espinho, mas seja um lírio, seja alguém que ele olha, sabe? E ele possa dizer assim como Salomão disse para Sulamita, no meio de todos esses espinhos, você é um lírio que se destaca em meio aos espinhos. Só o que ele diz. Sim, você é um lírio entre os espinhos. Assim é minha amada entre as outras moças. Seja você um lírio entre os espinhos, que você possa se destacar, trazer felicidade para dentro do seu lar e não dor, porque é isso que o espinho causa. O espinho, ele só causa dor na carne de quem ele acidenta, na carne de quem ele tem contato. Que Deus te abençoe, um abraço, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.